Os convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Você que está em casa, se puder, também abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Amém? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O apóstolo Paulo plantou a igreja de Filipos no começo da sua segunda viagem missionária. Essa foi a porta de entrada de Paulo no Ocidente. Ele inicia a sua segunda viagem missionária plantando essa igreja, que mais tarde se tornaria uma parceira no seu ministério. Uma igreja pela qual sustentava, apoiava Paulo em todo o seu ministério, em toda a sua jornada. E ao escrever essa carta, como tributo de gratidão a essa igreja, Paulo faz algumas recomendações, trazendo algumas orientações e também exortação a esta igreja. Paulo inicia dizendo a esses irmãos, e Paulo nunca foi de jogar palavras fora, então a impressão que nós temos é que essa igreja estava passando por algum momento difícil de relacionamento, de partidarismo. Então Paulo traz algumas orientações a essa igreja. No capítulo 1, no versículo 27, ele fala: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Primeira coisa que observamos é que Paulo está trazendo a palavra para os irmãos a respeito da unidade. Preserve a unidade. Unidade não é uniformidade. Há variedade de dons, há variedade de habilidades, de talentos, mas Paulo está falando exatamente sobre preservar a unidade. No capítulo 2, onde nós lemos, Paulo diz a esses irmãos: se há
pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensai a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A impressão é que há muitos irmãos, e talvez muitos nessa igreja, estavam unidos em membresia, unidos como irmãos, mas não unidos de alma. Tanto é que Paulo continua dizendo: nada façais por partidarismo. E aí nós percebemos que a orientação de Paulo e a exortação de Paulo para esse amor fraternal, para esta unidade, é um caminho da humildade, o caminho de uma ajuda mútua, de um reconhecimento, de uma unidade. Nada façais por partidarismo. Um outro ponto que destacamos no verso 4 é que Paulo fala: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pense no outro. Natal, egocêntrico, egoísta, unitário, não é Natal. Natal é pensar no outro. Natal é se colocar no lugar do outro. Então Paulo diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Pense no outro. Compartilhe. Não seja egoísta. Não seja egocêntrico. Não tenha partidarismo. Não tenha inveja. Busque e lute com unidade pela fé evangélica. Se há algum problema, se você tem dificuldade em relacionamento, se você tem dificuldade em partilhar, se você tem dificuldade, ou se você está tendo essa dificuldade, Paulo fala no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olhe para Cristo. Amém? E aí, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema, o exemplo de Cristo na humilhação. Diante desse pano de fundo, olhando para essa igreja, uma igreja solidária, uma igreja generosa, mas uma igreja que estava também, como todas as outras igrejas, Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E na humilhação de Cristo, ele desce alguns degraus que eu gostaria de pensar com vocês. O primeiro degrau está exatamente no verso 6, que Paulo diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo diz que Jesus abriu mão dos seus direitos. Sendo ele, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele abriu mão do seu direito, ou dos seus direitos. Sendo rico, se fez pobre. Sendo Deus, se fez servo. Nasceu numa manjedoura. O Evangelho de João, na sua narrativa, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne, se humilhou, se tornou em figura humana. Ele se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. A pergunta é: nesse Natal, estamos dispostos a nos esvaziar? A nos esvaziar de nós mesmos? Nesse mundo onde o egocentrismo, o partidarismo, a arrogância, nesse mundo onde as pessoas olham apenas para si, nesse mundo onde uma desconstrução da família
cada vez mais avança. Estamos dispostos a nos esvaziar. O primeiro degrau da humilhação de Cristo foi esvaziar, foi abrir mão dos seus direitos. O segundo degrau está no verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou. Lucas capítulo 2, versículo 10 ao 12. Narra Lucas, como disse o pastor Rubens, com detalhes, o nascimento de Jesus. E Jesus nasceu de uma virgem, nasceu numa manjedoura, não tendo lugar mais, não tendo mais hospedagem, não tendo mais hotel, não tendo mais lugar para ele nascer. Nasceu numa manjedoura. Ele se esvaziou. Jesus abriu mão e se esvaziou a ponto de nascer numa manjedoura. Cresceu em graça, em sabedoria, em conhecimento. Sendo o criador do universo, se tornou um carpinteiro. Sendo um dono do ouro e da prata, foi morar em Nazaré. Numa cidade que ninguém dava valor. Esse Jesus que esvaziou de si mesmo. Já pensou sobre isso? Mas ele desce mais um degrau. No verso de número 8, diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Antes desse degrau, o verso 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. O mais humilde servo. Evangelho de João, capítulo 13, diz que na última Páscoa, tendo amado os seus, o amou até o fim. E no verso 12 em diante, diz que Jesus pega uma bacia, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí ele diz para os discípulos, a partir do verso 12 em diante: vocês me chamam de mestre, e eu sou. Mas sendo eu mestre, lavei os pés de vocês. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ele assumiu a forma de servo. Então Paulo está dizendo: se você acha que não aguenta mais as humilhações, se você acha que não suporta mais, que está a ponto de jogar a toalha, se você não aguenta mais as lutas, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele abriu mão dos seus direitos, pois ele se esvaziou e ele assumiu a forma de servo. O último degrau, que não tem mais como descer, está exatamente no verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não tinha mais como descer. Ele desceu o último degrau por mim e por você. Morte de cruz. Aos Gálatas capítulo 3, verso 13, Paulo escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele fez maldição por nós. Ele desce o último degrau da humilhação e morre pela humanidade. Morre pela humanidade. Morreu por mim, morreu por você. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, mas ele disse: vou me colocar em seu lugar. Mas ele disse: eu vou
ser o seu representante, eu vou ser o seu substituto, eu vou pagar a sua dívida, eu vou morrer por você. Ele desce o último degrau. Se você não suporta mais as lutas, se você não aguenta mais a conviver com seu irmão, com a sua irmã, se há uma dificuldade no seu relacionamento, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele abriu mão dos seus direitos, pois ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e morreu morte de cruz. Aleluia. Mas Paulo termina dizendo, no verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu lhe falar uma coisa. Natal vai além da mensagem do anjo a Maria. Natal vai além de Jesus nascer numa manjedoura. Vai além da presença dos pastores até a manjedoura visitar Jesus. Vai além da presença dos magos visitar Jesus na casa onde Jesus já estava. Natal vai além. Natal é Jesus com seus discípulos, escolhendo discípulos pescadores. Natal é Jesus escolhendo homens e mulheres pecadoras. Natal é Jesus se relacionando com mulheres, crianças, pobres, ricos. Natal é Jesus se relacionando com Zaqueu. Natal é Jesus se relacionando comigo, com você. Vai muito além do nascimento da manjedoura. Essa mensagem que nós anunciamos todos o mês de dezembro, é necessário que ela continue sendo anunciada, mas precisamos entender que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse nome que Paulo diz aos Gálatas: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Esse nome que tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele. Paulo escreve aos Efésios, dizendo, falando sobre essa unidade da igreja, que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Oh, amados, que nesse Natal possamos nos curvar diante desse Jesus que abriu mão dos seus direitos, que possamos nos esvaziar e abrir mão dos nossos direitos em prol do outro, em prol da família, em prol do amigo, em prol daquele que está necessitado, que possamos nos esvaziar de nós, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. Oh, queridos, e que possamos nos colocar diante do Senhor como um servo de Jesus. Ele é bom. A sua bondade e a sua misericórdia se estende de geração a geração, porque grande é a sua fidelidade. Sabe, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estávamos esses dias ali em Planaltina do Goiás, e Deus trouxe uma palavra muito forte ao coração da minha esposa para aquela comunidade ali. E ela falou assim: eu queria que vocês olhassem para mim. Jesus está voltando. Não se engane, Ele está às portas. Ele está às portas. E qual é a sua decisão? Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração. E aquelas pessoas começaram a olhar, e ela falava com muita autoridade, e repetia uma vez, duas vezes, três vezes: abra o seu coração, porque o Natal está aqui, porque Jesus está aqui, a bondade e a misericórdia está aqui. E eu quero cantar essa canção com vocês, aliás, conjuntamente com o Ministério Louvor. Bondade e misericórdia.
certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos ficar de pé? Vamos cantar junto com o pessoal esse louvor? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Oh, aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ó doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, pois sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. Diga a Ele: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo tempo, Se pode erguer uma das suas mãos, em todo tempo tu és. o Senhor é contigo. Tão bom. Oh, aleluia. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Feche teus olhos, ó Senhor, nos curvamos diante da Tua presença, do Jesus que, mesmo sendo Deus, não usou o ser igual a Deus, algo que deveria se apegar, mas se esvaziou no Jesus que se tornou servo, que lavou os nossos pés, o Jesus que nos abraçou mesmo do jeito que nós somos, falhos, pecadores, morreu por nós, ressuscitou e disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nos curvamos diante do Senhor para agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, para agradecer pelo Teu cuidado, por tudo que temos, por tudo que somos, agradecer pela família que temos, pelo teto que temos, pelo salário que temos, agradecer, ó Deus, pela salvação, oh aleluia, que recebemos gratuitamente, agradecer pela fé implantada em nossos corações, agradecer pelo o cuidado, pela comunhão, pela igreja que temos. Ah, meu Deus, um dia a luz raiou em nossos corações, estávamos em trevas, mas a luz de Jesus raiou, e aonde quer que nós andamos, essa luz tem raiado em nossos lares, em nosso trabalho. Oh Deus, por onde andamos, a luz de Jesus brilha em nós, e nós temos a graça do Senhor sobre nós, e que possamos anunciar essa graça, anunciar esse evangelho. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite,
pelas famílias reunidas. Oramos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem. Diga assim: eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Poder sentar, pastor Rubens. Deus abençoe a sua vida.